Vou começar o programa de hoje pela manifestação que ocorreu envolvendo os funcionários dos organismos de segurança aqui do Rio Grande do Sul, que se manifestaram hoje em relação ao pacote apresentado pelo governador Eduardo Leite, relativo às mudanças na esfera administrativa do Estado. Acho que é importante pontuar o seguinte: o Estado do Rio Grande do Sul vive uma severa crise? Sim. Ela é uma crise estrutural e histórica? Sim. É responsabilidade do governador Eduardo Leite esta situação fiscal e econômica? Não. O governador Eduardo Leite foi eleito para dar prosseguimento ao rearranjo econômico do Estado. Não começou aqui. O governador Sartori já foi responsável por algumas mudanças importantes. Isso, obviamente, tem que continuar. Estamos insolventes, isso é inegável. E há que se enfrentar toda esta problemática, inclusive exigindo de cada um uma fração de sacrifício. Agora, há que se fazer isso de uma forma inteligente e sem prejuízo dos serviços públicos básicos. Chega o momento em que nós temos que repudiar que uma área tão importante quanto a segurança pública seja encarada como despesa. Eu sou um liberal. Como liberal, eu defendo que o Estado deva se reduzir ao mínimo. Ele não deve ser empresário. Ele deve ser um fomentador, um indutor da economia, um desregulamentador da burocracia, e ele deve garantir a segurança para que os agentes econômicos possam empreender e viver. E, portanto, como liberal, eu sou um defensor da segurança pública, porque é a função principal do Estado. A partir do momento em que você apresenta um pacote que afeta de forma tão profunda os servidores da Polícia Militar, você tem que repensar se você, na realidade, não está criando um desestímulo para que muitos acabem entrando dentro das corporações que atuam nessa área. E vale lembrar o seguinte: hoje, o Rio Grande do Sul tem um efetivo muito menor do que há décadas atrás. E uma população muito maior. Eu não estou dizendo, e vejam, eu não nego o estado de calamidade em que está o Rio Grande do Sul. Longe de mim. Agora, nós temos que sentar e conversar para que formas inteligentes de se chegar a uma solução sejam estabelecidas. E apesar das reuniões frequentes do governo com entidades, parece que está havendo uma bateção de pé. Política é construção de consenso. E me parece que o governo do Estado, no que tange ao projeto de reforma administrativa, não aceita mudanças. E sim, a política é feita da depuração dos projetos. O ideal não entra dentro do mundo da política. Existem fatores extraeconômicos. A segurança pública é um deles, que é intangível. Tranquilidade para empreender, para viver. Isso é uma coisa que dá para mesurar? Não, não dá. Os integrantes das categorias educacionais já estão em greve desde o dia 18. Quem se prejudica? Não é Eduardo Leite, são os alunos. E os professores estão bem? Não, estão mal, recebem parcelado. E os policiais? Como é que está a situação deles? Está boa? Será que é dessas duas categorias que deve se fazer uma exigência tão grande, sendo que elas são aquelas que acabam sofrendo a maior parte dos sacrifícios da situação do Estado? Eu já critiquei inúmeras vezes a Justiça do Rio Grande do Sul por não contribuir para a resolução do problema, inclusive quando o Tribunal de Justiça determinou que o orçamento apresentado pelo governo, orçamento correto, congelasse despesas.
Neste aspecto, o governo está errado. Ao negar a possibilidade de revisão de todo e qualquer dispositivo relativo a essas duas categorias, o governo erra. E aqui fala um liberal, aqui fala alguém que defende a diminuição do tamanho do Estado, que entende que é necessário racionalizar o gasto público. Só que educação e segurança podem ser consideradas como tal? Nós temos aí um mundo, né, de estruturas burocráticas que foram criadas ao longo da história que precisam, de fato, ser combatidas. E aqui eu não nego que devam haver, inclusive, reformulações administrativas, planos de carreira, tudo isso pode ser analisado, mas vamos fazer as coisas, né, com a cabeça no lugar, para evitar prejuízos. O que se viu hoje no Rio Grande do Sul foi uma manifestação como nunca antes na história do Estado, principalmente relativo ao setor da segurança pública. E não adianta dizer que esse pessoal está aí a serviço da oposição. Nós sabemos que existem sindicatos, existem movimentos que, de fato, sempre tiveram uma ligação histórica com determinados movimentos que são anti-reforma do Estado. Agora, a polícia não é um deles. Muito antes, pelo contrário. Então já estamos insolventes e estamos no limiar de um descompasso social. Imaginem os senhores se a polícia entrar em greve. Nós já vimos no passado o que aconteceu, né? Em outros estados. E isso seria terrível, exatamente num momento em que os indicadores de segurança começam a melhorar. E começam a melhorar porque, a partir da segunda metade do mandato do ex-governador Sartori, ele entendeu que segurança pública não é despesa, é investimento. A melhor parte do governo Sartori foram os últimos 2 anos, porque ele entendeu o que ele deveria combater. E eu espero que o governador Eduardo Leite, que é jovem, que está no início de mandato, coloque na sua cabeça isso também.